profeta Isaías, capítulo 6, e no verso 8. Se você quiser se assentar, pode se assentar. Meu Deus, é forte. Aleluia, Deus. Quantos acharam a palavra de Deus? Diz amém. Amém. Está escrito assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos entenderam? Diz amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. O texto, meus irmãos, que nessa noite eu acabo de ler, que se encontra aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 8. Se nós formos estudar o texto, nós vemos que Deus, Ele faz uma pergunta dizendo: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E quando eu estudo esse texto, eu aprendo no capítulo 6, no versículo 1, que Deus ele se manifesta a Isaías em um tempo em que Israel estava numa decadência espiritual. O povo nessa época estava oferecendo sacrifícios a ídolos profanos em lugares que antes eram oferecidos para Deus. No campo da espiritualidade, o povo estava afastado do Senhor. É por isso que Deus, usando o profeta Isaías, ele diz: esse povo se apresenta a mim com seu corpo e com sua boca me louvam, mas o seu coração está longe de mim. E quando eu estudei esse texto, eu aprendi que quando Deus ele faz essa pergunta, era uma época em que o rei Uzias ele tinha morrido. E quem era o rei Uzias? Se você estudar 1 Crônicas no capítulo, 2 Crônicas no capítulo 26, nós aprendemos que Uzias foi um dos reis mais prósperos da terra de Israel. A Bíblia diz que ele tinha 16 anos quando começou a reinar, e 51 anos ele reinou em Israel. A Bíblia diz que ele buscou ao Senhor e o Senhor o fez prosperar. Esse rei foi o rei que inventou a arma chamada catapulta, que lançava pedras contra os inimigos. Dentro desse reino, Deus ele fez ele prosperar tanto que ele nunca perdeu uma batalha. Deus sempre fez ele prosperar. Ele começou a edificar Jerusalém, a edificar os muros de Jerusalém. Nessa época, Israel estava na mais alta espiritualidade naquele momento, porque Deus sempre dava vitória ao seu povo através do rei Uzias. É sempre assim. Sempre quando líder, quando cabeça de qualquer área, seja da família, seja de um grupo de mocidade, seja do grupo das irmãs, ele está bem com Deus, todo o povo também fica bem com Deus. Aí aqui o povo de Israel está muito bem com o Senhor. Mas a Bíblia diz que o rei Uzias, ele se exaltou o coração, devido o seu nome correr por toda a terra, devido ele ter um grande exército ao seu favor, devido ele prosperar e nunca perder uma batalha. A Bíblia diz que no versículo 16, no capítulo 26 de 2 Crônicas, ele exaltou o seu coração, e ele achou por bem entrar dentro do templo e oferecer incenso dentro do altar do incenso na casa do Senhor. Então Azarias, o sacerdote, com mais 70 sacerdotes, entra dentro do templo e impede o rei de oferecer o incenso dentro do altar do incenso. Eles repreendem os dias falando assim: olha, rei, isso não cabe para você, isso é somente para os sacerdotes, filhos de Arão, isso não vai ser honra para ti. A Bíblia diz que esse rei se enfureceu e foi de encontro aos sacerdotes para agredi-lo, mas a Bíblia diz que Deus o feriu na testa com a lepra. Quando eles viram que o rei estava ferido com a lepra, eles logo expulsaram o rei dentro do templo. O rei, sabendo que tinha sido ferido, ele mesmo saiu. Agora o rei ele vai morar no lugar deserto, um lugar separado da comunidade. Então o rei perde 3 coisas aqui: ele perde o trono, ele perde de viver na sociedade e ele perde a comunhão com a sua própria família, porque o leproso tinha que ficar no arraial do leproso, não podia ficar com a sua família ou na sociedade. Então ele perdeu as coisas muito preciosas da sua vida. Nesse momento em que o rei Uzias morre, o povo de Israel começa a se enfraquecer.
o povo de Israel começa a se afastar de Deus. O povo de Israel começa a oferecer sacrifícios em altar que era dedicado ao próprio Deus. O povo de Israel, no campo da espiritualidade, se afasta do Senhor. Cada pessoa aqui estava afastada de Deus. Eles se apresentavam perante Deus, eles oravam e louvavam o Senhor, mas Deus, olhando para dentro do coração de cada pessoa, via que os seus corações estavam afastados, longe do Senhor. Israel, na época em que o rei Uzias morreu, estava numa decadência espiritual, totalmente afastado de Deus. E o que acontece? Deus, nessa época então, para fazer o seu povo voltar para os caminhos do Senhor outra vez, Deus, agora, quando vê Isaías dentro do templo, Deus se manifesta a Isaías numa visão. Para quê? Porque Deus queria usar alguém naquela época para divertir o povo dos seus pecados, para que o povo voltasse para os caminhos do Senhor outra vez. Deus ainda hoje age da mesma forma. O mundo está numa decadência espiritual. As pessoas estão se afastadas de Deus. Tem crentes que se afastaram do Senhor, se desviaram dos caminhos de Deus. E Deus ainda hoje está procurando pessoas para que se disponha, como o profeta Isaías, para sair em becos, em atalhos, em valados, para pregar nas casas de recuperação, para pregar nas favelas, nos presídios, para que façam essas pessoas voltarem para o caminho do Senhor. Mas o que está acontecendo é diferente. Ninguém quer mais pregar a palavra de Deus em becos, atalhos e falados. Ninguém quer entrar dentro de um presídio para anunciar a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Ninguém quer mais entrar dentro de um lar e pregar para aquele que é católico, para aquele que é budista, para aquele que é espírita. Ninguém quer mais fazer isso. Hoje ninguém quer se dispor mais a fazer a obra de Deus. E o texto, ele começa dizendo, o próprio Isaías narrando: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então aqui eu aprendo uma coisa. Ele diz: eu vi o Senhor. Aqui uma teofania, uma manifestação visível de Deus. E no Antigo Testamento, quando um profeta tinha uma visão, porque Deus, ele falou através de uma visão com Isaías. E na Bíblia nós aprendemos que no Antigo Testamento Deus falava com os seus profetas através de 3 tipos de visão. A primeira visão era a visão biológica. Era quando Deus utilizava os olhos dos homens para lhe mostrar coisas tridimensionais e espirituais. A segunda visão é paraclética, quando Deus usava os olhos dos homens para mostrar coisas além das suas possibilidades. E a terceira visão é a visão espectra. É quando Deus usava os olhos dos homens para mostrar as coisas que ele nem imaginava ver. Deus está usando a visão paraclética. Qual que é essa visão? É uma visão que Deus usa o olho do homem para lhe mostrar coisas além das suas possibilidades. Por isso é que Isaías está vendo Deus assentado em cima do trono, é além das coisas das suas possibilidades. A Bíblia diz que Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. E a Bíblia diz que ele vê serafins em volta do Senhor, e cada um tinha 6 asas. Com 2 eles voavam, com 2 ele cobria os seus pés, e com 2 ele cobria o seu rosto. E quem eram os serafins? Os serafins eram anjos que estavam constantemente adorando a Deus e supervisionando a adoração e pairando perante o trono do Todo-Poderoso. Aqui tem uma grande lição para a nossa vida. Quando diz que ele tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam, tem um significado tão grande e espiritual para a nossa vida aqui. Eu quero dizer que esses significados das asas dos serafins são um significado espiritual para a vida daquele que faz a obra, para a vida daquele que faz missão, para a vida daquele que prega o evangelho do Senhor, para aquele que é servo do Senhor. A primeira coisa que eu aprendo aqui: com 2 asas ele cobriu o rosto. Sabe por quê? É um significado de respeito à glória de Deus, à manifestação de Deus. É um significado de reverência para a glória do Senhor. Por isso que eles cobriram o rosto. Eles estavam aqui dando exemplo de respeito e de reverência à glória de Deus, o Todo-Poderoso. Essa é uma das características que tem que ter na minha vida. Eu preciso reverenciar e respeitar a glória de Deus. E aonde é a glória de Deus é manifestada? A glória de Deus é manifestada quando estamos dentro da igreja e se reunimos para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Essa é uma das características que tem que haver na vida do missionário, na vida de um pregador da palavra
manifestação do poder de Deus. Hebreus capítulo 10, e no versículo 8, se eu não me engano, está escrito: e tendo nós recebido o reino inabalável, sirvamos a Deus de modo agradável, com toda reverência e um santo temor. Ou seja, todos nós que recebemos a graça de Deus, devemos servi-los de modo agradável, com toda reverência e grande temor. Mas o que está acontecendo nos dias atuais é que tem pessoas que não estão tendo mais respeito à manifestação do poder de Deus dentro da casa do Senhor. É que tem pessoas que vêm dentro da casa de Deus, tendo a casa de Deus como ponto de encontro, não está tendo reverência mais para a glória de Deus. É que tem pessoas que vêm para a casa do Senhor e não mais quer enxergar aquilo que Deus quer falar, o que Deus está fazendo e como que Deus está agindo. Muito pelo contrário, está vindo e não está tendo reverência nenhuma. Eles vêm para a casa de Deus, em vez de ouvir a palavra que Deus está querendo ensinar, ele está olhando para como que a irmã vem vestido, como não vem vestido. Se irmão está dando glória, se irmão não está dando glória. Hoje Deus está dizendo: aquele que prega, que é missionário, que faz a obra do Senhor, Deus está exigindo dentro da sua casa reverência. Você que é missionário, você que faz a obra de Deus e que prega a palavra do Senhor, Deus tem que olhar isso dentro da nossa vida, essa característica de reverenciar e respeitar a glória de Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. A Bíblia continua dizendo que com as outras duas asas dos serafins, eles cobriam seus pés. Quando fala de cobrir os seus pés, é que os serafins estavam se humilhando na presença de Deus. É um ato aqui de humilhação. Essa é a segunda característica que tem que haver na vida de um missionário, daquele que faz a obra, daquele que prega a palavra de Deus. Ele tem que ser humilde perante o Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Em Miqueias capítulo 6, no versículo 8, o próprio Deus falando: o Senhor te declarou ao homem o que é bom. E o que é que ele pede de ti? É que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Mas está sendo aumentadas as coisas nos últimos dias. Existem pessoas que estão pregando em tanto lugar da face da terra, em igrejas cheias, em igrejas bonitas, congresso, festividade, e quando convida ele para entrar dentro de um lar, ele arruma desculpa dizendo que não tem tempo, que está meditando, que está orando, ou que está passando algum tempo com a família. O que está acontecendo é que muitos pregadores da palavra de Deus, que pregam em grandes congressos, que são enviados, não querem mais entrar dentro, aleluia, dentro do presídio, dentro de um hospital, até mesmo dentro de um lar ou na rua. Não quer pregar dentro da sua empresa, não está mais sendo humilde mais com o Senhor. Cuidado, porque quando Deus ele te exalta, o mesmo Deus que exalta também ele abate, ele humilha. O mesmo Deus que faz a obra, ele pode jogar você lá embaixo também. O que Deus está precisando nesses últimos dias é de missionário que pregue dentro de igreja, mas que pregue também dentro de um lar. O que Deus está precisando nesses últimos dias é pessoas que preguem em grande congresso, mas também entra dentro dos becos, dentro dos atalhos, dentro dos valados, para pregar o evangelho, a palavra de Deus, o Todo-Poderoso. Tem um lugar por aí que não é muito comentado, e nesse lugar tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que não vêm mais a família, não vem mais o seu parente, está precisando de uma palavra que nós ouvimos aqui toda quarta, sexta e domingo, e alguns dias no mês de sábado. Eles também querem ouvir essa palavra, mas tem missionários, pregadores que não estão sendo mais humildes com o Senhor, não quer entrar lá dentro para pregar, não quer entrar em ruas, becos e batalhas para evangelizar. Olha, Deus tem uma palavra aqui. A Bíblia diz, capítulo 4, verso 6 de Tiago, que Deus ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Se você missionário for humilde e pregar em qualquer lugar onde Deus te enviar, Deus ele vai te honrar, Deus ele vai operar através da sua vida, Deus ele vai salvar grandes coisas através da sua vida. Deus vai fazer. Tem pessoas que é convidado para pregar em igrejinha que é pequena, e eles sabendo que a igreja é pequena não querem mais lá. Eu conversei com o pastor Hamilton um dia, eu falei: Hamilton, por que você não chama tal pregador para vir pregar aqui no congresso? O pastor Hamilton disse: é maior dificuldade chamar esses pregadores que tem nome, que precisa dar grandes ofertas, a igreja é pequena. E eu comecei a meditar nisso, e agora Deus me fez lembrar: o missionário que é humilde diante de Deus tem que ter essa característica de humildade. Aonde Deus te enviar, pode ir, porque o que interessa para Deus é a alma que Ele vai salvar através da sua vida. Vá nos becos, vá nos atalhos, vá em qualquer lugar
aonde de Deus te enviar, porque aquele que é servo de Deus, ele é mandado pelo Senhor, ele tem que receber ordem da parte do Senhor. Temos que ter essa característica de humildade e de pregar aonde o Senhor Deus nos enviar. Aleluia, Deus. A terceira característica que nós temos que ter é que a Bíblia diz que os anjos, contra as duas asas, eles voavam. Quando eles voavam, isso é um sinal de obediência, porque eles tinham que pairar sobre o trono de Deus e supervisionar a adoração perante o Deus o Todo-Poderoso. Voar significa, com as duas asas, sinal de obediência ao Deus o Criador. Essa é a terceira característica que eu aprendo aqui. Voar é obediência, ter obediência à voz e à palavra do Senhor, porque está escrito em Hebreus capítulo 5, no verso 9, que tendo sido aperfeiçoado, ele se fez o autor da salvação para todos os homens, principalmente para aqueles que lhe obedecem. Aqui está escrito que ele se tornou o autor da salvação para todos os homens, mas principalmente para aqueles que obedecem. Eu quero deixar uma palavra aqui: todo missionário, todo pregador, todo aquele que faz missão, sabe que a missão não vai salvar a tua alma, sabe que a alma que você ganhar não vai salvar a tua alma, a pregação que você faz não vai salvar a tua alma. O que salva um homem aqui na terra é ele ser obediente à voz do Todo-Poderoso Criador. Glória a Deus. Jesus, no capítulo 7, no versículo 21, ele diz: porque me diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. E naquele dia muitos hão de dizer: Senhor, eu preguei no teu nome, expulsei demônios no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, eu falei em línguas no teu nome. E o Senhor Jesus Cristo naquele dia responderá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, tinha muita gente que estava fazendo missão, tinha muita gente que estava profetizando, tinha muita gente que estava pregando, tinha muita gente que estava curando através do nome de Jesus, falava até em línguas estranhas em nome de Jesus. Mas naquele grande dia Jesus vai falar para ele: olha, eu não vos conheço. Por quê? Porque está praticando a iniquidade. Existe obediência, essa característica. Deus, ele quer da vida de todo aquele que ministra, de todo aquele que é servo e serva do Senhor. Saiba de uma coisa: fazer missão é muito bom, pregar é muito bom, louvar a Deus é muito bom, mas se não tiver obediência naquele grande dia, isso nada vai adiantar. Jesus olhará para nós e dirá: apartai-vos de vós que praticais a iniquidade. Deus quer obediência daquele servo que serve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que os serafins estavam em cima dele. E a Bíblia diz que os serafins, eles começavam a clamar um para o outro, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando os serafins, ele diz Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, é um louvor que é dado a Deus. Aleluia. E quando eles diz é o Santo, Santo, o Senhor dos exércitos, é um nome que é dado, é um título dado a Jeová, significando que era o rei das batalhas. E quando diz que a terra está cheia da sua glória, é porque Deus, ele está revelando aqui a sua natureza mais profunda. A Bíblia diz que eles clamavam, os umbrais da porta do templo começaram a se mover. Então a Bíblia diz que Isaías disse: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios, e meus olhos viram, Senhor, eu vou morrer. Aqui eu aprendo negócio. Mas a Bíblia diz que o anjo, ele veio com a brasa tirada do altar e tocou na boca de Isaías. Ele disse: olha, a tua iniquidade foi tirada e os teus pecados foi perdoado. Aí, através disso que aconteceu, ele ouve então uma voz dizendo: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Se você prestar atenção, Deus não está direcionando a palavra para Isaías, não. Deus não está dizendo assim: Isaías, eu quero te enviar, Isaías, você vai por nós. Não, Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo aqui: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Foi isso que Isaías ouviu quando teve essa visão. Ele ouve Deus perguntando: a quem eu posso enviar? A quem eu enviarei? A quem vai por nós? Deus está perguntando ainda. Essa voz está correndo pelos quatro cantos dessa terra. Essa voz, ela chegou aqui hoje nessa noite, e ele está perguntando: a quem eu posso enviar? Será que eu posso enviar você, presbítero?
é tirada, o seu pecado é perdoado. Toda pessoa que a iniquidade é tirada e o pecado é perdoado, ele sente uma paz dentro do seu coração, ele sente uma paz dentro da sua consciência. E por isso é que Isaías, ele se dispõe e diz para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, pode enviar a mim. Senhor, eu estou aqui, pode enviar a mim. Quando Deus ele perdoa o pecado de Isaías, Isaías não tem outra atitude a tomar. Como agradecimento a Deus, ele fala: Senhor, já que o Senhor tirou a minha iniquidade e perdoou os meus pecados, pode me enviar, porque eu vou fazer a tua vontade. O que está acontecendo nos dias de hoje é que pessoas que estavam desempregadas hoje estão empregadas. É que pessoas que estavam escravizadas no vício da droga, hoje Deus libertou. É que tem pessoas que estavam na prostituição, o Senhor libertou. Tem pessoas que estavam afundadas na pinga do álcool, Deus tirou do lamaçal do pecado. E hoje o Senhor pergunta: a quem eu enviarei? Ele começa a escutar a voz de Deus. Em vez de falar: Senhor, pode me enviar, porque um dia eu não era nada, hoje eu sou servo do Senhor. Um dia eu estava escravizado, hoje eu estou liberto pelo teu sangue, pode me enviar. Aleluia. Será que Deus pode te enviar? Será que Deus pode contar contigo? Será que Deus pode contar contigo para você pregar para aquele seu amigo que nunca aceitou Jesus, nunca ouviu a palavra, está afastado de Deus? Será que Deus pode contar contigo? Será que Deus pode contar contigo para você pregar o seu evangelho dentro da empresa onde você trabalha? Será que Deus pode contar? Aleluia! O que você está fazendo para Deus como gratidão dele ter te perdoado e tirado você de um cativeiro que só Deus pode tirar? O que você vai fazer para o Senhor? Isaías não tinha outra opção, ele disse: envia-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele se dispôs. Deus quer homens e mulheres nesses últimos dias para que tenham disposição para fazer a sua obra nessa terra. Tem muita gente que está arrumando desculpa dizendo: não posso ir. Tem muita gente que está arrumando desculpa dizendo: está chovendo, o meu sapato vai sujar, minha calça vai molhar. Não interessa, esses dias eu vim na chuva, molhou até o joelho, eu não estava nem aí. Quando eu cheguei aqui me alegrei e ainda ministrei a palavra de Deus para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Deus quer te usar, ainda que o tempo esteja difícil, ainda que as coisas estão apertadas, Deus ele conta contigo. Você foi liberto, lembra? Você agora está santo, é separado do pecado. O que você tem que fazer para Deus é somente glorificar, exaltar e glorificar o nome de Deus e fazer a obra do Deus o Criador. Eu comecei a perguntar para o Senhor: por que, Senhor, o Senhor pergunta a quem enviarei, quem vem por nós? Por que o Senhor quer enviar? A primeira coisa, porque Deus quer enviar. Eu vou encerrar, que o tempo já acabou. Deus, ele quer nos enviar para que nós viemos ensinar a sua palavra. Porque tem muita gente como Eunuco, que morava na Etiópia, que era superintendente dos tesouros da rainha Candace. A Bíblia diz que uma vez por ano ele ia ao templo, adorava o Senhor e voltava para a sua terra. Mas um dia Deus, um anjo falou com Filipe dizendo: Filipe, vai para o sul, para Jerusalém, para uma rua que desce de Jerusalém. A Bíblia diz que Filipe ele obedeceu a voz de Deus e foi até esse lugar que estava deserto. Quando ele está nesse lugar deserto, o eunuco estava voltando de Jerusalém e estava lendo um livro que estava escrito, o profeta Isaías capítulo 53, que dizia que Jesus ele foi levado como ovelha para o matadouro e não abriu a sua boca. Quando Filipe olha esse carro, o Espírito de Deus fala no ouvido de Filipe dizendo: Filipe, aproxima-te desse carro. A Bíblia diz que ele começa a correr e começa a acompanhar o eunuco dentro do carro. E ele pergunta para o eunuco dizendo: você entende o que você lê? O eunuco disse: como que eu vou entender se não há ninguém que me ensine? E o eunuco então convida Filipe para entrar dentro do carro. Quando Filipe entra dentro do carro, o eunuco começa a dizer: a quem o profeta está dizendo, dele mesmo ou é de outro? A Bíblia diz que Filipe então começa a ensinar a palavra do Senhor. Filipe começou a dizer dos profetas e depois falou de Jesus Cristo. E a Bíblia
diz que quando ele chega a certo lugar, existia uma água. Eles pararam o carro e o eunuco disse para Filipe: eu quero me batizar, aqui tem água, o que me impede de eu ser batizado? Filipe disse: está escrito, se creres, pode ser batizado. A Bíblia diz que eles desceram do carro, foram batizados naquele grande dia. Deus quer te enviar, porque tem muitas pessoas aqui que estão perecendo por falta de conhecimento. Deus quer nos enviar para ensinarmos o Evangelho, a palavra de Deus nessa terra. Deus, Ele conta com você. Deus quer você, para que você ensine aquilo que você saiba. A primeira comissão que Jesus, quando ressuscitou e foi de encontro aos irmãos que estavam na Galileia, Jesus disse assim: olha, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele disse assim: olha, agora ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ensinando tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco até a consumação do século. A primeira ordem de Jesus para os discípulos: vocês têm que ensinar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Para quê? Para que pessoas como o eunuco, que não tem entendimento da palavra de Deus, passem a ter e passem a ser salvo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Deus quer te usar. Amém? É isso que Deus, por isso que Deus quer enviar, para você ensinar pessoas como eunuco sem entendimento e venha aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Deus, Ele conta com você. Amém? Assim eu encerro a minha participação. Que Deus abençoe e que Deus continue falando melhor aos vossos corações. Amém, Jesus.